que diz assim, irmãos, no livro ali de Apocalipse, meus irmãos, capítulo de número 19, quando diz assim, a partir do verso 11, Apocalipse 19, verso 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, irmão, nós estamos falando do Rei dos Reis, e o Rei dos Reis hoje está no campo. E nós vamos falar exatamente sobre esse tema, meus irmãos, aqui na mensagem. Elu, o rei está no campo, um chamado a techuvá e preparação para os dias de julgamento. Nesse momento agora, nessa noite, meus irmãos, de domingo, estamos entrando no mês de Elu, último mês do calendário judaico, antes das grandes festas de outono, Yom Teruah, Rosh, que é Rosh Hashanah, festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, e Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. A tradição judaica reconhece esse mês como um tempo especial de introspecção, arrependimento e preparação espiritual para os julgamentos que ocorrerão diante do Eterno. Os sábios de Israel dizem que durante Elu o rei está no campo, expressando a proximidade e acessibilidade de Yeshua antes de ser coroado solenemente no início de Tishrei, que é o 7º mês, em Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas. Então, irmãos, estamos entrando agora no mês de Elu, e ao final desse mês, que é chamado 6º mês, ao final desse mês, dará início a festa de trombetas, que é no primeiro dia do 7º mês. É neste período que devemos, meus queridos, intensificar nossas orações, rever nossos caminhos. Então você, meu irmão, minha irmã, deve intensificar as suas orações, como eu também, rever os nossos caminhos e alinhar nossa vida com a vontade do Altíssimo, para que sejamos encontrados dignos no dia do juízo. Então, meus irmãos, é nesse período que Deus vai preparar os decretos que vão acompanhar você, meu irmão, minha irmã, durante todo o ano, que começará a partir de 1º de Tishrei, ou seja, da festa de trombetas, que esse ano terá início na noite do dia 22 de setembro. Então, Elu vai de hoje até o início da noite de 22 de setembro, quando assim já estará tendo início a festa de trombetas. Neste estudo, meus irmãos, veremos a importância do mês de Elu à luz da Torá, dos profetas e da Brit Hadashah. Brit Hadashah é o Novo Testamento, bem como da literatura judaica tradicional, para compreendermos como a preparação espiritual desse tempo é fundamental para os discípulos de Yeshua, o Messias. O mês de Elu, meus irmãos, o significado do nome, nós falamos inclusive para os irmãos, né, que o mês de Elu ele é mencionado no livro de Neemias, amém? Mas aqui você vê que também ele é um acróstico, amém? Um acrônimo de Ani Ledodi Vedodi Li, que quer dizer o quê? Eu sou do meu amado e meu amado é meu, como está em Cântico dos Cânticos, ou livro de Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3. Esse versículo, meus irmãos, é associado
a relação de amor e intimidade entre Deus e Israel, e para nós, entre Yeshua e a sua Querrilá, a sua congregação. Amém? Então, nós aqui, irmãos, como noiva, fazemos parte da noiva de Yeshua HaMashiach. Nós devemos, meus irmãos, estar nos preparando. Assim, Elu simboliza o tempo em que a noiva se prepara para o encontro do noivo. Você, minha irmã, está agora, nesse momento, se preparando para o encontro do noivo? Ou você não está nem preocupado com o noivo? Não é nem preocupado com a volta do eterno? Você está cuidando dos seus próprios interesses. Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã? Como é que está a sua preparação nesses dias? E isso é importante, porque agora estamos no mês de Elu, meus irmãos. E isso daí, meus irmãos, simboliza importância para a nossa alma. O rei está no campo. Durante Elu, meus irmãos, o rei sai do palácio celestial e vai ao campo, onde qualquer um pode aproximar-se dele sem protocolos. No campo, o rei recebe a todos com benevolência, antes de ser entronizado oficialmente em Rosh Hashanah. Você sabe, meus irmãos, que o rei ele vai estar no campo, já está no campo. E Yeshua é o rei dos reis, ele é o nosso rei, e está espiritualmente próximo neste tempo. O convite é para nos aproximarmos com confiança, arrependimento e coração quebrantado. Como é que o rei vai te encontrar, meu irmão, minha irmã, durante esse período? Como é que ele está te encontrando agora que ele está chegando no campo? Como é que ele está te vendo? Como que ele vai te ver durante essa semana? Como que ele vai ver suas atitudes, meu irmão, minha irmã? Seu procedimento? O que que ele vai poder decretar sobre a tua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual durante o ano que vai entrar, em função do que você está fazendo agora nesse mês? Porque os decretos, meus irmãos, são preparados agora em Elu, para serem expedidos no primeiro dia do 7º mês, que é Rosh Hashanah, irmão. Aleluia. E aqui você vai ver o toque do shofar em Elu. Aqui o shofar é tocado diariamente em Elu, mano. Amém? Exceto em Shabat e na véspera de Rosh Hashanah. O toque desperta as almas, chamando ao arrependimento. Inclusive hoje, meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma breve leitura do Rosh Chodesh de Elu, amém? E vamos fazer o toque do shofar, dando boas-vindas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O toque desperta as almas, chamando ao arrependimento. Isso ecoa o que está escrito em Joel, capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem e já está perto. É interessante, meus irmãos, que quando os moradores da terra, os moradores da terra que tremem, serão salvos. E os que não estão nem aí, meus irmãos, que vão tremer depois. Então, você que vai ver, irmão, quando é que você vai tremer? É melhor tremer agora diante do shofar de Deus, da trombeta de Deus, do que tremer depois, meus irmãos, minhas irmãs, quando aí já não tem mais possibilidade, quando Yeshua já tiver levado o seu povo. Aqui, meus irmãos, veja bem, Elu na Torá e nos profetas, Moisés no Sinai, segundo a tradição judaica, foi em Rosh Chodesh Elu, ou seja, essa noite de hoje, que Moisés subiu ao Sinai pela terceira vez, após o pecado do bezerro de ouro. Nós sabemos, meus irmãos, de acordo com o livro de Devarim, Deuteronômio, que Moisés, ele subiu ao Monte Sinai 3 vezes e ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum por 3 vezes, ou seja, ficou 120 dias. Ou seja, meus irmãos, por quê, meus irmãos? Era para ficar um dia só, um período só de 40 dias. Mas quando ele desce, o povo está, como a gente leu já nas parashiot anteriores, o povo estava o quê? Fez o bezerro de ouro, ele teve que ficar mais 40 dias para pedir perdão pelo povo, voltar, pegar as tábuas e ficar 40 dias para Deus escrever nas novas tábuas, mas os mesmos mandamentos. Amém? E essa terceira vez que ele subiu
no Rosh Chodesh Elul, ou seja, agora, meus irmãos, nesse dia que estamos vivendo hoje, e desceu no Yom Kippur, trazendo as segundas tábuas da lei. Ou seja, Elul foi o início de um período de misericórdia, intercessão e restauração da aliança. Moisés teve que ficar com Deus ali 40 dias, meus irmãos, para Deus escrever as segundas tábuas. E você, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua preparação para a festa do Eterno? Como que você vai se preparar para receber misericórdia, intercessão e restauração da aliança com o Eterno? Aqui vemos, meus irmãos, um chamado a Techuvá também no livro dos profetas, nos Neviim. Em Joel capítulo 2, verso 12, meus irmãos, é dito: voltai-vos para mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Sabemos, meus irmãos, que nesse mês de Elul devemos jejuar todas as quintas-feiras. Amém? Todas as quintas-feiras são dias de jejum para aquele que está em Techuvá. Então, as quintas-feiras, meus irmãos, você que é servo de Deus, você que pensa na sua vida espiritual, você que pensa na sua vida, você vai às quintas-feiras, meu roxo, eu não posso na quinta-feira. Então, você fala com Deus e faz no outro dia. Mas faça uma vez na semana, no mínimo, o jejum para o Eterno nesses dias. Amém? Os profetas constantemente convocaram o povo a Techuvá, especialmente em tempo de julgamento. Por quê, irmão? Você sabe que o decreto na tua vida, o decreto sobre você, meu irmão, minha irmã, está sendo decidido agora, não só sobre você, mas por todas as pessoas da humanidade. Porque se Yeshua vê que a humanidade está arrependida, essa situação que vivemos hoje no mundo, Yeshua pode fazer reverter. Mas será que a humanidade vai se arrepender durante o mês de Elul? Será que as pessoas, nesse momento agora, no mundo, estão preocupadas com Elul? Então, meu irmão, vai continuar isso que está aí, vai piorando cada vez mais. Porque quem está no julgamento, meu irmão, não é o homem, é Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno. Amém? E aqui diz, irmãos, e você está vendo que ele está julgando. Nós estamos vendo o que está acontecendo no tempo de hoje. E Yeshua está em tempos de julgamento. E ele abre essa oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, em mês de Elul. E você sabe disso, eu sei também, é tempo de arrependimento. Elul nos convida a essa volta sincera ao Eterno, não apenas de forma externa, mas com o coração. O Eterno diz, irmão, que nós temos que obedecer a Torá com o coração. O mandamento só tem eficácia quando é obedecido com o coração. Senão é desobediência. Ah, mas eu pratiquei. Sem o coração não obedece, meus irmãos. O Salmo 27. Durante todo o mês de Elul e até Sucote, Sucote é festa dos tabernáculos, é costume recitar diariamente, de manhã à noite, o Salmo 27. Esse salmo, meus irmãos, ele é um salmo que ele vai transpassando todas, não só Elul, mas as festas, porque é um salmo de poder diante de Deus, para que você, meu irmão, minha irmã, possam, e eu também, estarmos ali em comunhão com o Eterno no momento dos decretos, e recitar da boca para fora, é recitar do coração, sentindo no coração. Você sabe que o Salmo começa: o Eterno é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Eterno é a força da minha vida. De quem me recearei? Esse é o início. Esse Salmo expressa confiança no cuidado divino, mesmo em tempos de julgamento. Porque você vê, meus irmãos, que é exatamente nesse período de Elul e até o final das festas de outono que acontecem julgamentos. Você veja que é um período de julgamento e aponta para a esperança da presença de Deus em sua habitação, meus irmãos. Louvado seja Deus. Elul e Brit Hadashah, o Novo Testamento. O chamado de Yeshua ao arrependimento. A primeira mensagem de Yeshua é arrependimento, é techuvá, meus irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, como está em Mateus, Matitiarro, capítulo 4, verso 17. A mensagem central de Yeshua ecoa o espírito de Elul, irmãos. Mais do que qualquer tempo em todo o ano, é o tempo que você precisa se apresentar diante de Deus, irmãos. É o tempo que você precisa para você se apresentar e receber as bênçãos espirituais, irmãos.
Porque o mundo vai... Muita gente no mundo pensa no material, mas sem o espiritual, a gente está vendo que o material desse mundo está indo embora. Amém? Então, nós temos que estar ligados com as bênçãos espirituais, principalmente. Antes que venha o dia do juízo, o convite é o arrependimento genuíno e a transformação de vida. O noivo e a noiva. Você sabe, meus irmãos, eis que o noivo vem sair no encontro, como está em Mateus 25:6. Elu é o tempo de preparação da noiva para o encontro com o noivo. Assim como nas parábolas de Yeshua, precisamos estar vigilantes, mantendo nossas lâmpadas acesas e o coração pronto. Amém? Como é que está, meus irmãos? Teu coração está um coração de ódio, meu irmão, minha irmã? Ou está um coração de arrependimento, de misericórdia? Você lembra o que diz ali no livro de Tiago, meus irmãos? Aleluia! Tiago, esse aqui é muito importante. Vamos aqui no livro de Tiago. Louvado seja o nome do Eterno. Capítulo 2, irmãos. Tiago, capítulo 2. Louvado seja Deus. Aqui no verso 13, meus irmãos. Porque, aleluia, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Você quer um juízo sem misericórdia sobre você, meu irmão? É só você não usar de misericórdia pelo próximo, o juízo será sem misericórdia para você. Ou você tem misericórdia com todas as pessoas, principalmente daqueles que você sabe que nada vão te retribuir. Porque aqui o Tiago diz, esse aqui é irmão de Yeshua, cresceu com ele. E ele diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Por quê, meus irmãos? Porque se você vai entrar em juízo e você foi misericordioso com o próximo, Deus vai ter misericórdia de você. Lembra ali, meus irmãos, do julgamento das nações, que Yeshua fala ali em Mateus, capítulo 25, meus irmãos. Em Mateus, capítulo 25, que Yeshua diz, irmãos, no julgamento das nações, aleluia, Mateus 25, 31, que fala do rei, esse rei. Então dirá o rei, esse rei que está agora no campo, esse rei que está te vendo, está me vendo. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me viver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, esse rei, irmão, que está agora no campo, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí agora ele vai dizer para aqueles que não foram misericordiosos, ele vai dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa séria, meus irmãos. Essas pessoas, agora que ele está se dirigindo, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa tremenda. O que essas pessoas fizeram de errado para irem para o inferno, para irem para o fogo eterno? E aí o rei vai dizer, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá o rei dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus irmãos, é tempo de usar de misericórdia, é tempo de Elu, e aqui nós temos essa oportunidade, não só me ser misericordioso no tempo de Elu,
é sermos misericordiosos em todos os tempos, porque nisso é que está também o nosso julgamento, meus irmãos. Louvado seja Deus! O juízo vindouro ali em 2 Coríntios, capítulo 5, dito, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Mashiach, de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. O que você tem feito pelo meio do teu corpo, meu irmão? Você tem feito o bem? Teu corpo, teus olhos, teus ouvidos, tua fala. Isso vai ser julgado por meio do seu corpo. O que o teu corpo está fazendo? Teu corpo está olhando para coisas que agradam a Deus. Teu corpo está ouvindo as coisas que agradam a Deus. Teu corpo está falando das coisas que agradam a Deus. Porque aqui, irmão, cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Rosh Hashanah, que é festa de trombetas, aponta profeticamente para o dia em que todos comparecerão diante do tribunal celestial. Elu é o tempo dado pela graça para que nos preparemos. É uma graça de Deus ter o mês de Elu, meus irmãos. Aleluia. A dinâmica espiritual das festas de outono. Rosh Hashanah é festa de trombetas. É o dia do juízo, meus irmãos. Em 1º de Tishrei, imediatamente após Elu, celebramos Rosh Hashanah, que é festa de trombetas, também chamado de Yom Teruah, que é o dia do grito. É o dia em que, segundo a tradição, todos os seres humanos passam diante do Eterno para julgamento. No Apocalipse 20, descreve o julgamento final diante do trono de Deus. O Yom Kippur, o dia da expiação. 10 dias após festa de trombetas, ocorre Yom Kippur, que é o dia do jejum. É selado o destino de cada um, irmão. Porque você, meu irmão, quando é que é inscrito o nome no livro da vida? É na festa de trombetas. Ou é apagado, ou seu nome vai ser escrito ou não vai ser inscrito. E ele é selado em Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o clímax do arrependimento e da reconciliação com Deus, irmãos. Brit Hadashah, Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, mostra que Yeshua é o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, oferecendo seu próprio sangue para expiação. Irmão, a importância de Elu é que durante Elu é que vai ser decidido nos céus se o nome de cada um vai estar ou não no livro da vida. E você repara, meus irmãos, que o livro está com o nome no livro da vida é que sela o destino eterno. Você veja bem ali em Apocalipse, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Aqui você vê em Apocalipse, louvado seja Deus, 2 capítulos de Apocalipse. Capítulo 20, ele fala dos condenados. E o que ele diz? No último versículo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí você vai no capítulo 21, que fala dos salvos. Amém? O último versículo do capítulo 21. O que ele diz, irmão? E não entrará nela, ou seja, na cidade celestial, coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o último capítulo do versículo 20, último versículo do capítulo 20, fala que quem não está inscrito no livro da vida vai para o lago de fogo. E no último versículo do 21, diz que só vai estar na Nova Jerusalém os que estão inscritos no livro da vida. Então, irmão, o Apocalipse nos dois, no antepenúltimo, no penúltimo capítulo, decide. Se você está com o teu nome no livro da vida, tu vai estar na Jerusalém Celestial, vai estar salvo. Se você não tiver com o teu nome no livro da vida, tu vai para o lago de fogo, que é pior que o inferno. E ali, meu irmão, você vê, e quando é que o nome é inscrito no livro da vida, meu irmão? É na festa de trombeta que acontece logo depois de Elu. Eu já expliquei para os irmãos isso. Essa questão do livro da vida está desde a Torá de Moisés. E quando é que o nome é inscrito no livro da vida? É na festa de trombeta em Rosh Hashanah. Por isso a importância de Elu e a importância do nome está no livro da vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Então aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver que em Sucote, na festa dos tabernáculos, após o juízo e a expiação, vem a alegria da habitação de Deus com o seu povo,
que está ali em Apocalipse 21. É uma festa de celebração apontando para a restauração final no reino messiânico. Louvado seja Deus. Perfeito, meus irmãos. Aplicações práticas para hoje. Um autoexame diário, meus irmãos. Reservar tempo em Elu para refletir sobre nossas atitudes, palavras e pensamentos. Não é reservar um tempo na semana, não. É tempo diário. Ó, autoexame diário. Porque, irmão, é importante você estar com o teu nome no livro da vida. Amém? Você viu que isso daí que decide depois o destino eterno. Reconciliação. Buscar perdoar e pedir perdão. Restaurando relacionamentos quebrados. Porque, irmão, se não perdoar e nem pedir perdão, não vai estar com o nome no livro da vida, meus irmãos. Intensificação da oração. Dedicar-se ao Salmo 27 e à oração pessoal pedindo a misericórdia de Deus. Amém? Nas próprias orações, na Shacharit, na Mirá, na Arvit, você procura também ter uma intimidade com Deus, falando dos teus próprios, da tua própria adoração para com o Eterno. Conversa com o Eterno quer ouvir cada um de nós, irmão. Amém? E o estudo da Torá dos Salmos da Brit Hadashah. Você sabe, meu irmão, que hoje à noite já começa o estudo de uma parte da Torá e um salmo. E o salmo de hoje à noite é o 27. Eu vou fazer já a leitura do 27 agora à noite. Então, só faz depois a estudo da Torá. E Brit Hadashah também, mas o principal também é a Torá e Salmo, e amanhã de manhã, o Salmo 27 mais um Salmo. O Salmo 27 vai estar manhã e noite. À noite, uma parte da Torá, e de manhã um outro Salmo. Preparação para as festas. Viver Elu não apenas como um ritual, mas como uma verdadeira preparação para os decretos que serão estabelecidos nas festas de outono. Amém? Conclusão, meus irmãos, o mês de Elu é um presente divino. Realmente é um presente divino, meus irmãos. Não tem como explicar. É o tempo em que o rei Yeshua se aproxima de nós no campo, acessível e pronto a receber nossas súplicas. Você tem aquilo que você quer falar, fala com o rei, ele está pertinho. Faz a vontade do rei, seja agradável ao rei. Mas é também um tempo de seriedade, porque nos prepara para o dia do juízo em Rosh Hashanah, festa de trombetas, a expiação em Yom Kippur e a alegria em Sukkot. Assim como Israel se preparava ao ouvir o toque do shofar, também nós, como congregação messiânica, precisamos despertar do sono espiritual, arrepender-nos e voltar ao Eterno de todo o coração. Pois aquele que faz chuvar de verdade encontra misericórdia. E aquele que se prepara para o noivo será achado digno de entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, queridos, que o Eterno fale ao coração dos irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Yeshua. Amém e amém.